Nosso tema é o ser humano terreno diante de seu Deus. Se ele não possibilitar tudo o que precisa, também ele não vai colher nada. Então, o vai dar certo é o tempo inteiro a pessoa trabalhando com ela. Esse é o que vai dar certo. Se ela não for analisando a sua vida e fazendo reflexão de como ela se encontra caminhando, se aquilo que ela falou está certo. Pergunta a qualquer profissional que perdeu o trabalho, que foi substituído na empresa, que foi mandado embora, se ele estava possibilitando que aquela empresa continuasse tendo a condição para pagar para ele o salário que ele recebia. Porque se ele estava possibilitando e um pouco a mais, ele não seria mandado embora. Então, as coisas que nos acontecem é devido ao nosso comportamento, o jeito que nós pensamos. Se não estiver de agrado com o Criador, e é bem importante assim, quando a gente faz um ato bom pode ser um sorriso, não está na condição assim de ter sido um presente físico, né? Um presente físico, pode ser um sorriso que a gente deu para a pessoa, uma fala. Um tempo depois a gente lembra e a gente sente bem. A gente sente bem porque aquele sentiu bem também. Então aquele bem que aquele sentiu, vem para a gente novamente. E a gente lembra daquilo e dá um sorriso, sozinho. E anos depois, quando se ouve falar daquele que fez um gesto bom, um sorriso bom, ouve-se falar bem. Anos, décadas. Então, essa norma de tempo que existe dentro da gente é numa espiral. Que a gente foi lá quando era criancinha e que a gente está vivendo o presente e que a gente está fazendo a programação para o amanhã. Mas para a vida da pessoa, isso é físico. Porque quando a pessoa vai num casamento assim, está namorando, muitas vezes eles querem a bênção de uma pessoa que julgam que aquela pessoa é qualificada para abençoá-los, para que essa nova etapa da vida seja boa. Então, pode ser o patriarca ali, a matriarca, né? Nós queremos a sua bênção para a nossa fase agora da nossa vida, ou vão a um outro lugar. E quando tem uma criancinha, eles querem que aquela criancinha receba uma bênção. E quando a pessoa já está próxima a largar o corpo físico, ele também pede uma bênção. Se ele não trabalhou com ele, porque se ele trabalhou com ele, ele se encontra seguro. Se ele não trabalhou com ele, então ele quer que uma outra pessoa dê a ele uma bênção que nada mais é do que ele está querendo, como se fosse uma identidade para ele apresentar do lado de lá como merecedor. Não tem essa. Porque no caso do casal, por exemplo, na época atual, eu peço para que eles nem contem para ninguém da nova fase da vida que eles estão querendo ter. Porque não vem apresentando pessoas que possam dar a eles uma energia especial para que nessa nova fase do caminho que eles estão querendo caminhar, seja abençoado, seja seguro. E no caso de criancinha é a mesma coisa, porque a bênção seria, sim, uma energia especial para que aquela criança tivesse uma proteção na sua vida. Quem é que a pessoa pode classificar hoje que possa dar essa energia? Então não tem. Então é o casal que tem que caminhar naquela firmeza, naquela direção. O ser humano terreno, diante de seu Deus, ele tem que preencher com os conhecimentos que o Criador nos possibilitou.
ele tem que tornar-se amadurecido, como ele foi com aquela criança para atravessar a rua, como ele foi com aquela criança levando-a para o ambiente de ensino. No ambiente de ensino não é mais ou menos. Aquela criancinha pequena tem o caderno, vai e volta. A professora fala assim, escreve lá. Ela escreve. E o adulto na moradia olha aquele caderno todo dia e faz as observações para o dia seguinte, se for preciso. Nós, agora na fase de amadurecidos, o que eu estou fazendo para mim me encontrar seguro? Então, o meu conhecimento. Como é que eu vou me tornar útil para o Criador? Como é que eu agora vou ter a capacidade de ir para a região de onde eu vi? Porque a criancinha pequena chegou aqui com uma força, com uma coragem. Isso é físico, todos nós sabemos. Porque quem não tem filho viu sobrinhos, viu filhos de amigos. Aquela coragem daquela criança de ficar de pé, primeiro aprender a ficar equilibrando-se nas pernas, para depois dar os passos. E começa a dar os passos e cai, e levanta de novo e cai. Arruma espaço junto aos maiores. Arruma espaço junto aos maiores. Arruma espaço no ambiente de ensino. Como é que nós estamos arrumando espaço para voltar para junto do Criador? A individualidade. Somos indivíduos. Fica bem fácil de observar quem tem mais de um irmão. É muito diferente um do outro. Tem a ligação ali, a mãe. Mas depois que a mãe faz o tempo dela, acaba. Se desfazem. Porque cada um é muito diferente na profissão, no jeito de ser, com as perspectivas. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que voltar. Ela é que tem que voltar. Não é pegando que vai vir agora um guia de luz e vai me pegar pela mão e vai me levar. Eu é que tenho que ir. Porque para todas as coisas na matéria grosseira eu fui. Eu que fui ver aquela blusa, eu que fui comprar aquela blusa. Eu que fui para aquela localidade para passeio, eu que quis ter filhos, eu que quis ter isto. Agora, para mim, voltar para a pátria do Espírito. Então, quando se dá o nome assim de insônia, e muitos outros nomes, de pressão alta, de muitos outros acontecimentos que acontecem com o corpo físico, a pessoa está sem saber. Aquela força que fez aquela criancinha caminhar, equilibrar-se, arrumar espaço entre os maiores, essa mesma força continua. Se eu não canalizei para isso, ela entra em lugar errado dentro de mim. Aí então eu passo a ter isso, eu passo a ter aquilo, passo a ter aquilo outro. E é bem grave, porque tem um ditado popular que fala assim, que a pessoa gastou a vida inteira para ficar rica. Agora, na velhice, ela gasta tudo o que ela ganhou para arrumar a saúde. Então, o caminho que ela caminhou não fez uma reflexão de ponderação, se estava de acordo com o Criador. É simples. Não fez essa reflexão. Isso a gente vai observando. Depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60... Então, o jeito que a pessoa caminhou, ela agora não tem o que ela precisa de ter para continuar caminhando. Porque se a pessoa acha ou não acha que a vida continua, é problema dela. Mas como é que ela já ouviu que a avó veio e conversou com ela? Como é que ela viu aquele seu tio, aquele seu conhecido ou seu pai ficar inseguro
quando se encontrava velhinho, a vontade que a pessoa tem de entorpecer. Então isso é físico. Então essa análise desses comportamentos ninguém faz. Que é o caso daquele empregado que trabalha naquela empresa que perdeu o emprego. Ele não faz uma observação por que ele perdeu o emprego. Ele não faz uma observação do caminho que ele estava caminhando. Fez com que ele perdesse o emprego. É assim, se nós não fizermos um trabalho conosco, nós não teremos serventia para o Criador. Então, porque povos estão passando por muitas limitações e muito sofrimento, não quer dizer que esse sofrimento não venha acontecer com a gente. Cada um está ainda numa condição de ter a oportunidade de não passar por aquilo. Porque tem um ensino muito importante que fala assim, é na alegria ou na dor. Quer dizer, que a alegria é a compreensão. Mas a compreensão, a criança, é só observar uma criança pequena, ela aprendeu a conhecer os números, somar os números, usar os números, foi anos de trabalho. O que é bem interessante que numa fase da criancinha pequena, ela pergunta para ela fala que tem 2 ou 3 anos, se muda o jeito que posiciona os dedos, ela fala que não é daquele jeito. Depois ela vai crescendo. E se naquela família costuma dar moedas para aquela criança e ela tem lá um potinho cheio de moedas, ela tem muito dinheiro. Mas se um adulto quer ter boa vontade com aquela criança e troca aquelas moedas todas por uma nota só, aquela criança gasta muito tempo para compreender que não ficou prejudicada. Ela fica muitos meses ali até ela compreender que tanto de moeda dava aquela nota. E que dava menos ainda do que aquela nota. Agora, para nós, a compreensão dos ensinos é físico, é a orientação. Porque a pessoa vai de uma localidade para outra, ela sabe a via que ela precisa de pegar. Ela sabe os entroncamentos que ela precisa de seguir. Se ela não sabe, ela tem que voltar se ela pegou uma via errada. E ela pergunta. E ela vai com a ponderação. Nós temos que lembrarmos assim, que nós temos a capacidade de ver dentro de nós se nós estamos caminhando de acordo com o Criador. Porque se aquele casal queria uma bênção para o início da sua vida, da sua nova etapa de vida, então eles sabem que existe coisa superior. Se depois tem um filho e eles querem que aquele filho receba uma bênção, então tem coisa superior. E aqueles velhinhos que eles conhecem também, os avós, que agora querem uma coisa diferente para a fase seguinte da vida que está apresentando, então a força superior existe. A pessoa, se ela pensa um pouco, ela vê que existe uma força superior. E ela já ouviu, ou ela mesma verbalizou, que ela precisa de auxílio para sair da situação que ela está. Que ela precisa de auxílio para ter uma ideia, para fazer aquilo, para resolver aquilo, para iniciar uma nova fase da vida. Então o que ela quer? Uma coisa superior. Se fosse uma coisa normal, então, mas se ela pensa, então nós estamos falando de quem ainda tem, se dá o nome de sensibilidade, percebendo a vida. Os que já se encontram rústicos, que não percebem nada, não percebem nada. Então não percebem. Então acabou o assunto. Mas aqueles que se encontram ainda com a possibilidade de voltarem para a pátria do Espírito, têm que lembrar de um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. E tem outro ensino muito importante que fala assim, que não é no tumulto, não é na gritaria,
que a pessoa tem instante de lucidez. Porque a gente vai observando assim, um profissional que faz um ajuste daquele trabalho que ele precisa, ele não fica conversando. Então, aquela energia que precisa para aquele ajuste, ele fica ali parado. Não parado, ele fica ali trabalhando em cima daquele ajuste, no tempo certo, no ajuste certo. E todos os profissionais. Isso a gente vê assim, bem simples dentro da moradia. A pessoa está fazendo lá um preparado que é um pouco mais complexo. A pessoa está querendo falar, ele pede para esperar um pouco. Quer dizer que é no silêncio é que nós temos que ir vendo como nós estamos nos ajustando. Então, todo um trabalho nosso, se não tem finalidade para esse ajuste interno, para voltarmos para a pátria do Espírito, não tem importância nenhuma. Fica bem fácil assim da gente ver uma pessoa que trabalhou décadas naquela empresa, em vez de sentir grato que aquela empresa possibilitou que ele sobrevivesse, criou os filhos, possibilitou ele ter a moradia, só fala mal. Então, essa condição assim da gente ir observando, para que eu sirvo? Qual é a minha finalidade? E temos que lembrar assim, se nós não apresentarmos uma finalidade para o Criador, não servimos. Não servimos, porque não fizemos nenhuma observação da grandiosidade que existe. No caso do mar, por exemplo, do pH, como é feito ali o trabalho do pH. No caso das cidades que sujam o ar, e vêm os ventos e tira aquele ar sujo, as cidades sujam os rios, e a água vai e vai deixando a sujeira para trás. Lá na frente aquela água se encontra limpa. Não fazemos esse trabalho de ir observando a grandiosidade que se encontra à nossa volta, aquela árvore para dar aqueles frutos. E a gente vai observando que o fruto, ele já vem embalado com a casca e que dura um tempo. Olha que maravilha! Nós só vamos caminhando. Só vemos depois quando a coisa aperta, que a pessoa ficou sem saúde ou um querido ficou sem saúde. Aí nós queremos o auxílio. Não fazemos uma reflexão que durante toda a nossa vida nós só cuidamos de sermos vistos. Não fizemos um trabalho de ir observando que não é visto de fora, é como eu sou, como eu apresento um saber, um ânimo, uma boa vontade. O ser humano terreno diante de seu Deus é bem interessante, porque nós comportamos como um jardim de infância. E como jardim de infância não temos nenhuma utilidade, só damos trabalho, porque uma criança só dá trabalho. Você não pode deixar ela sozinha um minuto, ela não sabe higienizar, ela não tem a capacidade de manter-se. Olha que trabalho. Continuamos assim, diante do Criador, como infantis, só que já somos velhos. Jesus já esteve aqui há 2000 anos. Ninguém faz uma reflexão dos ensinos que ele trouxe. Vamos aceitando. E foi provado que ele não tinha culpa nenhuma e que depois falam assim que ele foi crucificado por nossa causa. Foi mesmo por nossa causa. Éramos indolentes. Porque se estivéssemos nessa condição de indolência, ele nem precisaria ter vindo. Então, por nossa causa, por nossa comodidade, nós também não o defendemos. Então, ele foi crucificado. Depois, como não tinha outra justificativa, fala que ele vai tirar os meus pecados. Como vai tirar? Porque se tem 3 crianças ali e um faz a bagunça, o adulto quer saber qual dos 3 que fez a bagunça. Se ele não perceber imediatamente. Porque ele vê que 2 não tem culpa. E nós vamos caminhando assim pela vida. Porque quando o adulto repreende os 3, o adulto não fica feliz, porque ele está cometendo 2 injustiças.
clareza. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa clareza, de a gente ser autônomo, responsável, de eu me empenhar para continuar tendo o trabalho naquela empresa, de eu me empenhar em continuar podendo corresponder com aquilo que eu assumi. Ter essa capacidade dentro de mim, de me tornar amadurecido, de saber assim que eu é que tenho que ter o conhecimento, as informações, as advertências, para ir para aquele lugar. Então a pessoa pensa assim que quando ela vê um mapa que naquela planície apresenta melhor para ela passar, mas naquele mapa não mostra que naquela planície que ela está vendo é um pântano. Ali é que ela não pode passar. Porque ela está vendo montanhas, está vendo assim, está vendo assim. Então nós temos que ter esse discernimento de escolher o caminho mais trabalhoso, que é a dedicação, arrumar um tempo para mim. Porque durante milênios eu não arrumei tempo nenhum para a minha vida. Então eu fui só julgando o que é mais fácil caminhar por essa planície. Mas quando eu me aprofundo, eu vejo que essa planície é da comodidade. Eu me encontro numa condição de cômodo. Então caminhar por esse pântano, eu tenho que estar sem lucidez. Porque a pessoa que tem lucidez, ela vê que é mais trabalhoso. Porque quando ela vai sair do lado de lá, ela vai se encontrar toda molhada, toda suja, e ela não vai ter outras vestes. Então o caminho cômodo é assim, é caminhar pelo pântano. E é bem interessante, porque o caminho que se apresenta como trabalhoso é porque ele também não foi zelado. Uma escada que se encontra com pedras soltas, dificultosa de caminhar por aquela escada, é porque ela não foi transitada. Porque quando a gente transita por aquela escada, a gente vai arrumando as pedras soltas. A gente vai tirando aquelas ervas que vai surgindo e a gente vai possibilitando que ela fique boa. Então, na nossa vida interna, as caminhadas é assim, porque tem um ensino que fala da escada. Então, a escada é essa vida interna. E tem uma coisa muito importante, porque quando a pessoa faz o esforço que precisa de ser feito nas movimentações, ela pensa, ela tem as ideias. É nos movimentos, não é no ócio que a pessoa tem ideia. Movimentando. E tem outra coisa bem importante, porque quando nós movimentamos o nosso corpo com finalidade, tem essa importância também, com finalidade. Porque a gente observa os animais, eles movimentam os corpos deles com finalidade. Se não tem finalidade, eles não movimentam. Então, com a finalidade, a gente vai possibilitando um melhor funcionamento interno do corpo. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando aquela pessoa que tem um trabalho físico. Ela não come a mais se ela tem costume bom. Então, dentro dela ainda tem a referência. Ela não come a mais, o intestino dela funciona. Se forma gases, com os movimentos possibilita libertar aqueles gases. Então, trabalha com o corpo. O corpo facilita. Aquelas pessoas que trabalham mais acomodadas, a gente vê assim que tem facilidade as pernas incharem, os pés. É só observar pessoas que vão de um continente para outro, muitas horas sentadas, muitos ficam com os pés inchados. Então, a postura, mas aqueles que estão sempre movimentando, então o corpo vai equilibrando. Então, o ser humano terreno diante de seu Deus, ele vem comportando como uma criança no jardim da infância. E depois ele julga que ele pensou ou deram para ele essa informação que vai dar tudo certo quando ele largar o corpo de matéria grosseira. Não vai dar tudo certo, porque ele não sabe o caminho que ele tem que caminhar. Isso é físico, porque
Num período anterior, as mães conheciam os colegas dos filhos e muitas vezes ela pedia para não ficar com aquele menino, para não andar com aquele menino. Por quê? Porque ela sabe que um bom não melhora o outro, não melhora, mas o outro que não é bom piora o bom, porque nós sabemos que tem a influência. A pessoa precisa de lembrar assim, a influência é verdadeira. A pessoa colocou um perfume aqui na limpeza, no período da manhã, à tarde ainda tem aquele cheiro. Não se vê, mas aquele cheiro se encontra. A pessoa higienizou uma criança pequena ali e lavou as mãos, ela cheira. Ela vai lavar a mão de novo, mas ela já lavou a mão. E lavou bem lavado, mas ela ainda fica cheirando a mão. Então a influência não está no corpo físico, está no corpo de matéria fina, que é o mesmo corpo que a gente sonha. Então aquela influência impregnou aquele corpo. Então a pessoa que tem costumes que prejudicam a saúde fica no corpo de matéria fina, e esse corpo de matéria fina pega o outro que não tem. Fica bem fácil assim da gente observar a homogeneização. Então fica igual. Você tira uma garrafa da geladeira, você coloca em cima da mesa, o que acontece? A garrafa transpira. Não é a garrafa que transpira. O ar que se encontra envolto ali, com o frio da garrafa, ele tende a ficar igual o que está dentro da garrafa, que está frio. Mas como fora é muito maior, então imediatamente o de dentro é que cede para o de fora. Então o de dentro começa a ficar da mesma temperatura do ambiente externo. Então quando a gente vai em qualquer lugar, a gente recebe influência daquele lugar para ficar igual. Então quando a gente convive com qualquer pessoa, a gente fica igual àquela pessoa, porque tende a preencher o que falta. Então na nossa vida interna é diferente. Eu tenho a lucidez. Se eu permitir isto, então eu fico obscuro. Então eu não sei diferenciar. Eu perco o norte. Se eu perco o norte, eu não tenho serventia para o Criador. Isso é físico. Porque aquele tropeiro, aquele animal novo que agora que ele tem, porque normalmente assim o antigo morreu, então ele precisa de um animal novo, os velhos não aceitam aquele novo. Então ele tem que enturmar aquele novo, mas ele não descuida, porque ele sabe que ele precisa de todos e todos precisam de comer, porque todos precisam de carregar a carga, irem e virem. Então ele tem que enturmar, e a maneira que ele tem é substituindo os embornares, que ele põe no fosso ali de cada um, com o milho. Então ele tira desse, põe naquele, tira daquele, põe nesse. Então ele faz uma integração. Então o que ele faz? Ele faz ficarem homogêneos. Então nós, no nosso relacionamento, nós somos assim. Se nós descuidarmos, nós ficamos homogêneos com os que se encontram abaixo. Então não vamos ter serventia para o Criador, porque é individual. Para eu subir a escada da vida, não tem duas pessoas que ocupam o mesmo degrau. Então tudo que eu explico do meu ângulo de visão. Como o outro não se encontra no mesmo grau que eu, o ângulo de visão dele é diferente. Então o que um professor na sala de aula faz? Procura transmitir de uma maneira geral. Se tem um ou outro que tem um interesse, aí então ele leva um material diferente ou explica diferente para aquele quando pode. Mas de uma maneira geral, e o aluno que vai arrumar emprego é aquele que teve um aprofundamento nos ensinos. Se ele não tiver um aprofundamento, ele também não vai ser qualificado. É assim que nós somos para o Criador. Como é que nós vamos nos qualificarmos?